ação de graças, né? Todos os cultos nós estamos gratos a Deus, de uma forma especial. O tema da mensagem hoje é revestido do Senhor Jesus Cristo e eu queria, antes de a gente ainda ler o texto, eu queria trazer uma ilustração, que eu sei que os irmãos já ouviram eu dizer isto muitas vezes e eu tentei procurar uma ilustração diferente. Os irmãos acreditem que eu tento trazer ilustrações diferentes, mas é que vêm sempre as mesmas à cabeça, né? Estamos a aproximar do Dia da Ação de Graças, do Thanksgiving aqui nos Estados Unidos, e é marcado por aquela refeição extraordinária, né? Os irmãos já ouviram este exemplo várias vezes, né? Aquela refeição extraordinária que a gente tem todo o tipo de coisa em cima da mesa. Mas os irmãos sabem, eu não sei muito bem como é que é no Brasil, mas em Portugal a gente, toda a refeição tem pão com manteiga, né? Você vai ao restaurante e enquanto não vem a comida, vem pão com manteiga e azeitonas, né? Pão, manteiga e azeitonas. E em alguns casos queijo, outras coisas assim, mas aquela tradição, né, do tal do pão com manteiga, que aquilo não é a refeição, aquilo é para entreter até vir a refeição. Não é que não é bom, mas é parte, né? É parte. E às vezes eu fico a pensar, irmãos, amados irmãos, a salvação assim. A salvação é um banquete celestial que Deus preparou para nós, para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Eu penso na salvação, no nosso percurso de salvos nesta terra, como se estivéssemos participando de uma refeição de Thanksgiving. Tem peru, mashed potatoes, tem green beans, tem corn, ham, tem tudo aquilo que você pode inventar. E os portugueses ainda acrescentam, né, no Thanksgiving bacalhau, né? Que não tem nada a ver, não tem nada a ver, mas põe lá. Né? E porque aquela refeição extraordinária. Aí eu penso que nós, às vezes, como cristãos, irmãos, somente no tempo que vivemos hoje, nós temos o costume de pegar no pão com manteiga da salvação e já ficar todos contentes. E vamos para casa todos regozijados e todos contentes, dizemos assim, foi tão bom, a nossa salvação é tão boa. Mas, meus amados irmãos, nós não estamos desfrutando o que realmente a salvação representa para nós. Eu não estou a dizer, meus amados irmãos, que nós, como salvos, nós não somos abençoados pelo Senhor, e a salvação é a maior de todas as bênçãos. Mas, amados irmãos, você não pode ficar só com esse pão com manteiga. Você não pode ficar só com aquele início, com aquele princípio. Meus amados irmãos, eu escrevi até uma frase, e acho que saiu no devocional hoje ou é amanhã, que diz assim: aquele que está em Cristo Jesus se reveste de Cristo. Não lhe é suficiente ser salvo. E eu fiz de propósito para ser chocante. Como é que não é suficiente? Ser salvo é tudo. É tudo que você precisa, é tudo que você quer. Ter Jesus Cristo é o máximo. É claro que é. Mas às vezes a gente não usufrui de tudo aquilo que Deus preparou para nós. Nós ficamos aquém, nós ficamos por um bocado só. Meus amados irmãos, nós precisamos ser insatisfeitos para que possamos buscar nos satisfazer em Cristo. E se hoje o Senhor nos ajudar que nesta mensagem ficasse em nós somente o desejo de querermos mais de Cristo, seria o ideal para fechar este capítulo de Romanos 13. Amém? Vamos então ficar de pé a ler a palavra do Senhor. Romanos 13, versículos 11 a 14. Amém? Romanos 13, versículos 11 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando queremos. A noite está se acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportem-se com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenção e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Oremos. Amado Senhor e Salvador nosso, que a graça do Senhor seja com nossas vidas neste momento e a palavra do Senhor se torne clara a nós, possamos entender, possamos meditar, possamos ser transformados. Que o Espírito Santo visite as nossas almas agora. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Amém? Pedro, deixa-me trocar o microfone. Um, dois. Acho que está melhor, não está? Estava a falhar, não estava?
Meus amados irmãos, este texto da palavra do Senhor, terminando aqui, lembrando aos irmãos que estamos analisando coisas práticas da nossa vida cristã, a forma como nós devemos viver a nossa vida cristã. E neste momento do texto, depois nós termos analisado a semana passada tantas coisas que já vêm acontecendo desde o início do capítulo 12, que nos mostra como viver nos nossos dias. Paulo diz isto, inspirado pelo Espírito Santo: façam isso, cumpram todas estas coisas. As que estão para trás, desde o início do capítulo 12, como aquelas estarão para a frente. Façamos isto compreendendo uma coisa, tendo em mente algo. Tenha em mente o tempo em que você vive. E você diz assim: nós não vivemos o mesmo tempo que Paulo vivia, ou que os irmãos aos romanos, ou de Roma, que receberam esta carta, viviam. Os tempos são outros, as coisas são diferentes. Será que são mesmo? Quais são as coisas que são diferentes? E quais são as coisas que permanecem as mesmas? Meus irmãos, nós vivemos a mesma época que a igreja do primeiro século vivia, não mudou a época. Porque o cânon hoje está cerrado, a Bíblia está completa, e na carta aos Romanos, ou quando a carta foi escrita ainda não estava, não significa que nós estamos a viver uma época diferente. Pedro disse lá no dia de Pentecostes, que hoje se cumprem nos vossos ouvidos estas palavras referentes à profecia de Joel, que o tempo estava chegando, o fim dos tempos chegou. E independentemente, amados irmãos, do pensamento que você tenha, escatológico ou não, é por isso que nós temos de ter cuidado com o pensamento escatológico que temos, porque muitas vezes o escatológico é o estudo das últimas coisas, dos últimos dias. Há muita gente esperando que vai haver uma geração de igreja, uma época de igreja completamente diferente daquela que nós vivemos hoje. Como se a época dos apóstolos, da igreja do primeiro século, fosse uma, agora é outra, e vai vir uma outra geração para a igreja. Não queremos dessa maneira pelas Escrituras, independentemente qual é a visão escatológica que você tem das últimas coisas. Obviamente, Jesus veio, iniciou o reino de Deus aqui na terra, de uma forma oficial. O reino começou, diz: é chegado o reino, e chegou, e o reino está aqui, e este é o reino. Não espera uma época diferente. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: compreendam o tempo em que vivemos, o tempo de agora. O tempo onde o mundo inclina para o pecado e continua a praticar o pecado, e os santos, os salvos, aqueles que são santos, aqueles que foram chamados por Deus, vivem cada vez mais intensamente uma vida santa, piedosa diante do Senhor. A mesma época nesse sentido. É claro que você olha hoje e o mal se propagou, o bem é chamado de mal, o mal é chamado de bem. É claro que as coisas se complicaram, é claro que também, por outro lado, nós temos outras formas hoje de anunciar o Evangelho, que às vezes não as usamos, que às vezes ficamos para trás. Eu lembro uma altura, eu estava com a minha esposa numa conferência e tinha um pastor assim muito animado, mais animado que eu, até que eu sou calmo, né, tranquilo, o outro era assim mais animado. E ele lá no meio da pregação disse assim: a geração antes de nós fez muito mais com menos. E o povo: amém! E eu lembro também, a Soninha olhou assim para mim, e eu olhei para ela e disse ela assim: será que eles entenderam o que ele disse? Que às vezes o pastor fica animado, o sol está assim uns améns, olha, e o povo responde, né? Eu e a Soninha estávamos envergonhados, porque a geração anterior de nós conseguiu fazer mais com menos. O que é que ele queria dizer? Que o povo antes de nós, ele conseguia glorificar mais a Deus, ele conseguia evangelizar mais com menos coisas como nós temos hoje. E, meus amados irmãos, é incrível como você manda uma mensagem e ela corre em segundos, passa para o outro lado do mundo. É incrível como nós hoje temos uma capacidade que lá Paulo não tinha. Para que a palavra fosse escrita, aprendemos na quarta-feira, a imprensa, muito mais tarde, em 1500, quando foi século XVI, quando foi criada, ajudou na divulgação. Até aquela época as coisas não eram assim, e ainda assim hoje, você escreve no seu telefone e já enviou. A tal da farinha, né? Aprendemos também, né? Que vai, não volta mais. Mas temos essa capacidade. Contudo, espiritualmente falando, vivemos a mesma época. O mesmo momento, o momento da igreja. Esta é a era da igreja, esta é a nossa parte de sermos, este é o nosso momento de sermos parte deste reino de Deus aqui na terra, que Jesus iniciou. Compreenda, irmão, o tempo que você vive, não ignore o tempo que você vive. Não ignore
qual é a sua função, o seu papel no tempo presente. Qual é a sua participação? E Paulo diz assim: chegou a hora de vocês, quem são vocês? Os salvos, nós, despertarmos do sono. Despertar do sono. Às vezes é difícil, não é? Quando as crianças chegam a adolescentes, começam a dormir muito, não é isso? E para despertar de manhã. Chama, né? Despertador, toca. Eu não estou a falar dos meus, mas podia. Toca. Nunca mais acorda, né? Porque demora, não é assim, é? Mãozinho ali, amém. O avô já entregou o neto, não é? Mas é assim, né? Para acordar. Meus amados irmãos, eu acho que a igreja tem estado muito adormecida, meus irmãos, extremamente adormecida. Para cá e para lá, como se nada tivesse a acontecer. O mundo soltando umas ideias e umas coisas por aí assim, bem devagar, e o crente assumindo, assimilando. Troca de prioridades. Qual é a prioridade? A nossa prioridade é a nossa vidinha, as nossas coisinhas, tranquilos. Satanás vai fazendo o ninho aí fora e vai, afetando o nosso pensamento. Meus amados irmãos, é hora de nós despertarmos deste sono. É hora de nós acordarmos para a realidade do que vivemos. É hora de nós pegarmos em tudo que aprendemos do livro de Romanos e pormos em prática. Meus amados irmãos, uma das minhas preocupações com o ressurgimento ou a volta do pensamento reformado é que muitas vezes, amados irmãos, muitos reformados, eles ficam neste pensamento e neste debate teológico, lá em cima, né? Tudo superficial. Percebem tudo de eleição, percebem tudo de predestinação, mas dá-me a ideia que não são nem predestinados e nem salvos. Bem, se não são salvos, não são predestinados, se não são predestinados, não são salvos. Mas às vezes fica só naquele debate de ideias, naquela discussão, mas não tem fruto. Parece que ficou só lá. Nós precisamos de, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, de juntar a ortodoxia ao fervor espiritual. É uma das pregações mais bonitas que ele tem. Das mais bonitas que eu já ouvi dele. Se você não ouviu, você precisa de ouvir. Nós precisamos de aliar a ortodoxia bíblica, a verdade das Escrituras, conforme está escrita, ao fervor espiritual. Não é só um debate de ideias, não é ganhar no argumento. Por isso, meus amados irmãos, que eu tenho tanto problema com a apologética, que fica só a debater as ideias e a argumentar. E o fruto, e o resultado, e a vivência, e aquele fervor, aquela alegria, aquele contentamento. Pega lá no pãozinho, lá, com a manteiga. Está tudo bem, já ficou. Vamos só ficar ali. Não, vamos desfrutar das bênçãos de Deus. Vamos nos envolver com o reino de Deus. Vamos nos alegrar em Cristo. Vamos participar. Vamos estar lá. Diz o texto assim no versículo 11 ainda, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. O que é que isto quer dizer? Você fica no texto, espera aí, mas a salvação chegou ou não chegou? Ainda mais, não é? Então nós, volto a dizer que somos reformados, que não gostamos muito disso. A salvação veio ou não veio? De uma vez ou não é? É salvo para sempre ou não é? Como é? É ou não é? O que é que Paulo está a falar aqui? Paulo que falou de predestinação no capítulo 8, que falou de eleição, capítulo 8, 9 e 10, agora chega ao capítulo 13, mudou de ideias. A salvação chegou, mas não chegou. Está cá ou não está? A salvação está mais próxima, mas então, do quando queremos, então o que é isso? Estamos mais salvos? O que é que se quer dizer? Eu era salvo, mas agora eu sou mais salvo. É isso? Não. Veja o que diz no versículo seguinte. A noite está quase acabando. O dia logo vem. Que dia Paulo está a falar? De que é que Paulo está a falar aqui? Da volta do Senhor Jesus Cristo. Da hora que você vai encontrar com Cristo. Meus amados irmãos, se a igreja do primeiro século viveu fervorosamente e já passaram 2000 anos, a volta do Senhor está pelo menos 2000 anos mais próxima. Se eles viveram com fervor o Evangelho, se eles viveram com dinamismo o Evangelho, quanto mais nós, que cada vez temos menos tempo. Às vezes a gente nem se preocupa em preparar a geração futura. A próxima geração.
Meus amados irmãos, se Jesus não vier na nossa geração, nós precisamos e devemos ter a urgência da responsabilidade de passar o legado à geração seguinte e preparando para que eles sejam melhores crentes que nós. Meus amados irmãos, pare de viver na manutenção. Precisamos de parar de viver a tentar manter as coisas e tentar segurar. Os dias são maus, está tão difícil. Vamos ficar aqui assim. Meus amados irmãos, não. Pelo contrário, a igreja do primeiro século nunca fez isso. A igreja de Cristo Jesus ao longo deste tempo nunca fez isso. Eles sempre travavam batalhas lá na frente, eles saíam para a luta, eles lutavam contra Satanás, contra o inferno, contra as hostes espirituais da maldade, contra aqueles que se opunham à igreja. Agora vivemos numa geração que precisa ser desperta do sono, porque vive quieta e calada no seu cantinho. Ninguém percebe nem que são crentes. Ninguém percebe nem que são crentes. A igreja não incomoda ninguém. Não parece adormecida. Abre as portas no domingo de manhã e vimos à igreja, somos crentes, fechamos as portas, vamos para casa, somos como qualquer outro. Não somos, irmãos, não somos. Não podemos ser. Não podemos ser. A nossa salvação está mais perto, significa que o concretizar absoluto da salvação está chegando. O que é que isso quer dizer? Meus amados irmãos, lembra que nós já falámos aqui várias vezes a salvação em 3 tempos? No passado, Deus te salvou da condenação do pecado. Hoje, Ele te livra do poder do pecado. E um dia, esse dia que está próximo, bem próximo, irmãos, você será livre da presença do pecado. O que é que isso quer dizer? Você um dia estava debaixo dessa condenação de morte do pecado, por causa do pecado que você cometeu, a ira de Deus estava para ser posta sobre si, você foi livre dessa condenação na hora que Cristo salvou a tua alma e pelo sangue do Cordeiro você foi resgatado da morte e do pecado. É salvação no passado. Aconteceu naquele momento que você foi salvo. E esse momento é para sempre, ele não muda mais. Mas hoje, nesta terra, você está livre do poder do pecado. Você não é mais escravo de Satanás. Você não precisa mais viver debaixo do pecado. Você não tem nada a ver com o pecado. Você é uma nova criatura. Viva como uma nova criatura. Viva como alguém que desfruta das bênçãos celestiais. Porque o dia está chegando. E qual é o dia? É o dia quando você estará num corpo glorioso. Você não terá mais a possibilidade de pecar. Você estará livre da presença do pecado no céu de glória com Cristo. Jamais, para toda a eternidade, você jamais poderá pecar. É esse dia que Paulo está falando. Esse dia se aproxima. E nós deveríamos sentir urgência de chegar a esse dia, quanto ao mesmo tempo nós devíamos pensar, mas enquanto esse dia não chega, deixa-me fazer o melhor que posso, que eu não sei quantos mais dias tenho nesta terra, para que Deus seja glorificado. Nós não temos essa urgência. Nós precisamos ser despertos do sono. Todos nós, irmãos, eu preciso ser desperto do sono. Todos nós. A igreja de Cristo Jesus precisa ser abalada nesta terra. Nós precisamos ter este fervor, este desejo de viver para Deus. Como se pudesse, irmão, meu amado irmão, este pode ser o seu último dia nesta terra. Você sabe isso. E nós costumamos dizer isto ao perdido. Arrepende que este pode ser o teu último dia. Não é isso? Você fala com a pessoa e apela a alma para que a alma se arrependa, orando, pedindo a Deus que o Espírito Santo venha e desperta aquela alma para que ela se volte, porque pode ser o último dia. Não é isso? Quando sabemos que alguém está enfermo à morte, nós ficamos com tanto desejo de ir lá pregar o Evangelho, porque pode ser a última oportunidade, está certo? Mas agora com a CSAL perdeu essa urgência. E se este é o último dia? Se você soubesse que hoje era o último dia, a sua última oportunidade de glorificar a Deus, nesta terra, combater contra o pecado, como é que você viveria? À procura de uma solução para viver mais um dia? Ou você ia viver esse dia intensamente para a glória de Deus? É esse o problema, irmãos. É que nós nos preocupamos demasiado com coisas que não são tão importantes como aquela que é mais importante, que é viver intensamente para a glória de Deus. Você foi salvo para isso. Você foi salvo para viver para Deus. De uma forma intensa. Eu não sei quantos mais dias tenho nesta terra. Você não sabe quantos mais. Independentemente da sua idade. Você não sabe. E se este for a sua última oportunidade de glorificar a Deus nesta terra? E se esta for a sua última oportunidade de combater contra o pecado, contra Satanás e vencer, para que Deus seja glorificado?
Lembra o que Paulo dizia? Paulo dizia assim: eu quero estar com Cristo, que me é muito melhor. Mas se por amor de vós for melhor eu ficar aqui, então que eu fique. Por outras palavras, Paulo dizia assim: se não for para viver para a glória de Deus, mais vale morrer mesmo. Já. E esse devia ser o sentimento no nosso coração. Meu amado irmão, se você viver mais uma hora nesta terra que não for para a glória de Deus, mais valia ou durma ou então não vá mesmo. Não tem jeito, não vale a pena. É verdade, irmãos. Se você acordou de manhã e deitou à noite e nesse dia você não viveu para a glória de Deus, mais valia ter dormido o dia todo ou que Jesus o levasse. Porque você foi salvo para outra coisa mais especial. Não foi para viver de pão com manteiga. Você foi salvo para viver para a glória de Deus. Você foi salvo para estar animado com Cristo. Você foi salvo para crescer espiritualmente. Você foi salvo para coisas maiores. Há uma música aí que eu tenho ouvido muito ultimamente que diz que... esqueci agora como é que é, porque é em inglês, irmãos, perdão. Esqueci agora que diz que você foi criado para coisas maiores. É uma coisa assim, esqueci agora como é que é. Eu tenho pensado muito nessa música, eu não sei o que é que a pessoa, o autor tinha na ideia quando escreveu aquilo, não sei o que é que estava na cabeça dele, vou dizer que está na minha quando eu penso, quando eu ouço a música. Eu tenho ouvido muito essa música, honestamente tenho. Porque, meus amados irmãos, é tão claro que Deus nos criou para coisas e nos salvou. Não só nos criou, Ele nos criou e nos salvou. Lembra? Ele te criou e te salvou. Porque você por si só fez errado. E eu por mim só fiz errado. Então Ele teve que me salvar. E para me salvar, Ele entregou o seu próprio filho em meu lugar. O Cordeiro de Deus foi imolado. E agora Ele me salvou para coisas maiores do que aquelas que eu estou a viver. Eu estou em falta para com Deus. Eu penso que você deve sentir a mesma forma. Ele nos salvou para coisas maiores. E Ele pôs mesa, preparou a mesa. Eu gosto da expressão do Salmo 23. Ele preparou a mesa. Tem de tudo, irmãos, nessa mesa. Tem todo o tipo de bênção espiritual. Deus te deu as ferramentas e a capacidade de lutar contra Satanás e vencer. Ele te deu a capacidade de você falar o Evangelho e almas se converterem e virem para o reino de Deus. Eu acho que nós às vezes esquecemos que o Espírito Santo habita em nós. Uma outra referência, irmãos, aquele livro, O Deus Esquecido, o Francis Chan. O Francis Chan tem umas coisas muito malucas, não tem? Mas te acertou no livro. O Deus Esquecido, falando do Espírito Santo. Meus amados irmãos, parece que a gente esquece que o Espírito Santo, Deus, habita em nós. Você é templo do Espírito Santo. Ele habita. Ele não habita em casas feitas por mãos de homens. Ele habita nos nossos corações. Alguém podia dar um tissue, please? Ele habita em nossos corações para revelar a glória de Cristo em nossas vidas. Oh, there we go. Aí. Amém. There we go. Yeah, thank you so much. Thank you. Obrigado. Muito obrigado. Thank you. O Espírito Santo de Deus habita em nossas vidas para revelar ao mundo quem Cristo é. Quem é o nosso Salvador, quem é o nosso Senhor. Às vezes parece que a gente esquece disso. Não é para a gente beber de cabeça baixa, amargurado, triste, desanimado, porque você não é do mundo. O seu rei já venceu. Você outro hino que eu também gosto muito, você só está travando a batalha, mas a vitória já foi ganha. I'm fighting my battles. But he already won. Eu estou só batalhando, lutando a batalha, mas ele já ganhou. Mas parece que não, parece que nós estamos atribulados, parece que Satanás brinca conosco e às vezes parecemos marionetas nas mãos de Satanás. Não, irmão, não é para viver assim. Corta a corda. Desapegue-se do mal. Nega a si próprio, viva para Deus. A noite está se acabando. O dia está chegando. Noite fala de trevas, é verdade, vivemos numa época de trevas, mas o dia está chegando, o dia glorioso da volta de Cristo. Anime-se com isso, ponha os olhos nele e caminhe em frente. Comporte-se com decência. Versículo 13. Chega da gente viver de qualquer maneira, viver como o mundo.
E antes disso, ainda no final do versículo 2, diz assim: portanto, deixemos de lado as obras das trevas. A sua esperança não está neste mundo. A sua esperança está na volta do Senhor. Você sabe que vai vir um dia glorioso, que você vai estar com Cristo para todo sempre, se alegrando lá. Mas o seu tempo nesta terra está terminando. Enquanto que por um lado desejamos aquele dia glorioso onde estaremos com o Senhor, mas nós desejamos isso com os olhos postos nele. A nossa esperança é essa, é a volta de Jesus. Nós caminhamos cada momento desta vida enquanto o Senhor nos permite, de uma forma com os olhos lá, fazendo o nosso melhor aqui para que o Senhor que nos salvou seja glorificado em nós. É para desfrutar da salvação, é para lutar as batalhas, é para nos alegrarmos em Cristo. Comportem-se com decência como quem age à luz do dia, como quem está diante do Senhor, corondio, viver na face do Senhor, viver na presença do Senhor, diante do Senhor. Outra vez, meus amados irmãos, temos tendência, nós reformados, a falar estas palavras todas bonitas, não é? A gente não sabe nem falar latim, mas fala corondio. Mas sabe que a gente vive o corondio? A gente gosta de umas coisas assim, né? E dá uns, né? Defende as 5 solas, fala das 5 doutrinas da graça, sabe a confissão do Westminster de cor. Quem sabe a confissão do Westminster de cor? Amém. Ninguém, nem eu. Mas você sabe o que é. Pelo menos o artigo 1 você sabe, né? O artigo 1 você sabe. Se não sabe, os professores comunicação vão perguntar na classe a seguir. Se você não souber, vai pôr de castigo, virado para a parede, contar até 100. Essa você sabe. Qual é o fim principal do homem? Viver para a glória de Deus e alegrar-se nele para sempre, não é? Essa a gente sabe, amém. Agora que eu falei, todo mundo sabe, não é? Agora que eu falei, até olhei para a cara dos professores comunicação, nem eles estavam a perceber coisas. Apanhei-vos, professores. Não, mas é isso, não é? Eu não sei, eu sei que os irmãos sabem. Eu também não disse letra por letra, palavra por palavra. Também não sei. Mas, amados irmãos, não é isso que adianta você saber que o fim principal da sua vida é viver para a glória de Deus e nele se regozijar se você continuar a comer pão com manteiga na presença do Senhor. Que adianta você saber todas essas coisas se você não está desfrutando de uma boa perna de peru, molhar lá no gravy, pôr um pedaço de cranberry sauce em cima, mashed potatoes, milho. I'm serious. E ainda pega num pouco de pumpkin pie e põe em cima também. Aí você desfruta. Não era para ser tão engraçado. A gente desfruta daquele manjar, meus amados irmãos. Estamos só desfrutando, vivendo um pouquinho do Evangelho. Eu não creio que a Igreja de Cristo Jesus nesta terra está vivendo a capacidade que o Evangelho tem. Não acho que nós estamos intensamente vivendo o Evangelho. Comporte-se com decência como quem age à luz do dia. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. E talvez você pode passar ao lado das primeiras, mas as duas últimas são fortes, não são? Não com desavença, não com briga, não com luta, não com inveja. Uma vida honesta, pura diante de Deus. Coloque neste versículo os seus pecados, as suas lutas, as suas tentações. Coloque aqui. Seja ela qual for. Mentir. Eu sei que os jovens hoje vão estudar sobre roubar. Coloque lá. Aquilo que é a sua tentação, coloque aqui. A gente gosta de ler este texto e dizer assim, não tem nada a ver com nenhuma delas. Primeiro, é já duvidoso. Mas digando que não tem, coloque a sua tentação. Você diz assim, mas você não está a entender, eu tenho tanta dificuldade em lutar contra a minha carne. E eu vou dizer, mas você não está a entender quem habita em si. Você não foi salvo para viver em pecado, você não foi salvo para dar lugar à carne, você foi salvo para viver para a glória de Deus, para viver em santidade, para viver em piedade, para que Deus seja glorificado e resta-lhe pouco tempo. Não me importa se você é o mais novo nesta sala, resta-lhe pouco tempo comparado com a eternidade, resta-lhe pouco tempo comparado com os 2000 anos de história da igreja e além disso Jesus pode vir hoje. E a gente não sabe isso. Tem um versículo, um corinho, um hino que a gente cantava lá em Portugal. A gente aqui também já cantou algumas vezes, acho eu. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? E a resposta é pode. Mas
Espero que você tenha vergonha. Está certo? É preciso ter vergonha. Posso, tendo as mãos vazias com Jesus, me encontrar? Como posso eu, não é? É o sentido. É verdade, a resposta é pode, mas você realmente quer fazer isso? Você quer se apresentar diante de Deus com 2 meses de crente e não ter feito nada para a glória de Deus? Percebeu porque é que eu disse 2 meses? Porque todo mundo que está aqui possivelmente tem muito mais que 2 meses. A não ser que Deus tenha convertido o seu coração só agora e ninguém tinha dado conta. Nem você. Você tem muito mais que 2 meses de crente. 10 anos de crente. O que é que você fez para o Senhor em 10 anos? Enterrou o talento? Vai desenterrar na hora e vai entregar? Recebeu 5 talentos, mas só produziu 2,5? Recebeu 10 talentos, produziu 100? Glória a Deus. Como é que estamos produzindo na obra do Senhor? Como é que estamos produzindo no reino de Deus? Como é que estamos produzindo em nossos corações? Como é que a gente ministra aos outros o Evangelho? Estamos crescendo espiritualmente. A coisa mais triste é alguém dizer assim: quanto a uma bênção que Deus fez na sua vida. Por falar nisso, a reunião dos homens é sobre isso. Não esqueçam, irmãos. Toma atenção, toma notas agora os homens. A reunião dos homens esta semana é sobre isso. Diga uma coisa que Deus fez na sua vida há 20 anos atrás. É mais recente? Você desperdiçou 20 anos? Ou você acha que Deus não quer agir na sua vida? Deus parou de agir na sua vida há 20 anos atrás? Se Deus parou de agir na tua vida há 5 minutos atrás, foi você que parou de querer que Deus agisse na sua vida. Entendeu? Foi você que parou que quisesse que Deus agisse na sua vida. Amados irmãos, que o Senhor nos ajude a percebermos que o Senhor constantemente quer continuar a trabalhar na nossa vida, continuar-nos a moldar e nos aperfeiçoar à imagem de Cristo. Ao contrário, versículo 14. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. O que é que temos que fazer, irmãos? Não dar lugar à carne, rejeitar o mal, rejeitar Satanás, buscar de Deus auxílio, buscar de Deus o que precisamos para fazermos e vivermos para o Senhor, revestirmos do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para sermos mais como Jesus. Verão passado, ou não este ano, verão passado, eu acho que eu não vou errar aqui. A minha esposa comprou um vestido para ela de verão igual, e um palio igualzinho. Foi o verão passado, não foi? Verão passado. E as duas vestiram igual, tá? E como a Soninha não é muito alta, ao lado da Lili, mas a Lili, é claramente, ela estava-se a vestir como a mãe, não era a mãe como a filha, não? A menina estava-se a vestir como a mãe. Ela não é mãe, mas ela vestiu-se como a mãe. E as duas tiraram uma foto, ficou muito lindo. Foi no verão do 2023, não foi? Foi muito bonito, gostei muito, achei muito lindo. Meus amados irmãos, revestido do Senhor Jesus Cristo é isto. Você não é Jesus Cristo, mas será que você pode pôr uma roupa de santidade que pareça Jesus? E não estou a falar roupa física, estou a falar num coração puro e sincero diante do Senhor. Você não vai ser Jesus Cristo, mas você está muito parecido com Ele. Dá quase para confundir. Alguém olha para si e diz assim: é Jesus? Oh, não, é um cristão. Você sabe que a palavra cristão significa isso mesmo? A palavra cristão não era como hoje a pessoa enche o peito para dizer que é um cristão. A palavra não era assim. A palavra foi dada àqueles que eram conhecidos pelos do caminho, que eram os cristãos do primeiro século. E a palavra era de zombaria. Oh, esses cristãos são os pequenos cristos. O significado da palavra é pequeno Cristo. Parece-se com esse Cristo aí que foi crucificado e foi morto, que foi desprezado por nós. Eles parecem com ele. É isso que significava a palavra. Hoje qualquer um é cristão, não é? Então o mais desviado da ortodoxia bíblica diz cristão. Cristão coisa nenhuma, irmão. Cristão é aquele que se parece com Cristo. Cristão não é aquele que sabe que Cristo existiu. Cristão é aquele que crê de tal maneira que ele se parece com Cristo. Não é aquele que acha que Jesus existiu. Isso todo mundo está na história. A questão não é essa. A questão não é saber que ele existiu, é saber que ele está vivo. A questão é que diferença isso faz na minha vida e eu pareço-me com ele ou não. É isso que importa. A igreja do primeiro século parecia-se com Jesus.
Mas morreram pela causa do Evangelho. Até a gente hoje não quer sofrer nada pela causa do Evangelho. Criticamos o par de sofrer e estamos igual. O par de sofrer. Mas quando a tribulação chega, quando a dificuldade chega, somos os primeiros a baixar as armas, como se não tivéssemos um rei, não tivéssemos um Senhor, não tivéssemos um que já venceu. Cabeça baixa, desanimados, tristes, amargurados. Que é isso? Somos a igreja de Cristo Jesus. Ele verteu o seu sangue por nós e nos deu uma missão. E ainda nos capacita para cumprir. O Espírito Santo habita em si, irmão. Acorde, desperte. O Espírito Santo habita dentro de nós. Ele nos capacita. Ele nos molda. Busque de Deus. Use os meios da graça. Outro termo que nós reformados gostamos. Os meios da graça. Todo mundo sabe o que é os meios da graça. A pregação, a oração, a ceia do Senhor, o batismo e a comunhão dos santos. A minha pergunta é, os meios da graça fazem que diferença na sua vida? Você está se apropriando desses meios da graça que Deus pôs na sua frente? Você está buscando conhecer mais de Deus no estudo da palavra do Senhor? Você está buscando a Deus em oração verdadeiramente, lá no secreto da sua casa, lá onde você ora? Você está buscando verdadeiramente a Deus? Quando você participa da ceia do Senhor, você... by the way, próximo do dia do Senhor, você começa durante a semana buscando a Deus, buscando e preparando, examinando o seu coração, como a Escritura diz. Examine-se o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Você faz isso? Você vai começar a fazer isso amanhã? Para que domingo você possa vir participar do meio da graça corretamente? Não, no domingo de manhã a gente resolve. O pastor vai dar tempo da gente se arrepender. As irmãs vão cantar o hino. Como é que é o hino? Esqueci o hino. Também é melhor eu não cantar. Enquanto as irmãs cantam o hino, eu faço aquela oração de 3 segundos. Senhor, perdoa, foi mal, arrependi-me. Amém. Aí vai participar do meio da graça. Você acha que a gente avisa que o culto de ceia a gente avisa muitos dias antes que o culto de ceia para quê? Quem é que traz o pão e o cálice? Quantos trazem o pão e o cálice? Levanta a mão. Tenho um colado. Ok. Porquê é que os outros precisam saber que é culto de ceia? Só um é que precisa saber, um é que por trás. Não é? Não, porque você precisa se preparar em casa para participar desse excelente meio da graça. Batismo, a mesma coisa. O que é que faz classe de batismos? A igreja que faz de batismo aberto todo domingo, não é? A gente não faz assim. Também não estou a criticar os irmãos que fazem assim. Porque você não encontra na Escritura nem de um lado nem do outro. Então, deixa estar quem faz assim. Mas porquê que a gente faz classe de batismo? Para que aquela pessoa que vai participar desse meio da graça possa entender o que esse meio da graça significa. Comunhão dos santos. O que é que significa a comunhão dos santos? Porquê é que tem cafezinho na igreja? É que vem todo mundo com fome, não é? Ninguém tem café em casa. Não é isso. É porque aquela participação maravilhosa que nós tivemos ontem aqui foi extraordinária. E nem é tanto, não é importante o trabalho que se fez, mas não é tanto isso, é a necessidade que nós temos de estar juntos, a oportunidade que Deus nos dá de estar juntos, de participarmos juntos. Tanta mensagem no Messenger da igreja, não sei para que essa coisa toda. É para ter comunhão. É para estarmos juntos, é para termos uma só mente, um só pensamento, um só espírito, uma só fé e um só batismo. É por isso. É preciso pôr um devocional todos os dias, a gente está à espera que a gente o leia. Estou à espera mesmo. E se você não leu o devocional, pede perdão a Deus. Posso dizer já. Porque é uma parte do meio da graça que é posta à disposição para si assim, de bandeja, todo o dia de manhã. E tem gente atrás da cortina trabalhando nisso, e não sou só eu. Tem os irmãos que traduzem e que postam, que fazem isso tudo, para que você receba alimento espiritual todos os dias para a sua alma. Não rejeite isso. Pena que o tempo está a terminar. Tinha mais um texto para ler, mas vou deixar que os irmãos leiam em casa. Colossenses 3, 5 a 10. Amém, irmãos? Leiam, por favor, em casa. Colossenses 3, 5 a 10. E meditem nesse texto. Vai ser o devocional da manhã. Eu só vou passar muito rápido a primeira parte. Aliás, o final. Vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Se revestiram do novo.
o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Irmãos, esta é a posição do salvo em Cristo. O salvo em Cristo, ele já se despiu do velho homem, ele tem nada a ver com o velho homem, ele rejeita a velha natureza, ele rejeita o pecado, ele rejeita essas práticas do pecado, e ele agora se revestiu do novo. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E ele agora está sendo renovado, a sua mente está sendo renovada, continua sendo renovada. Romanos 12:2. Transformação da mente. Ele está a ser renovado em conhecimento. Ele agora tem uma nova mente em Cristo e ele sabe outras coisas, ele sabe que Deus tem um propósito diferente, ele sabe que Deus tem algo melhor, ele sabe que há bênçãos espirituais que vêm com a salvação, das quais ele quer participar, ele quer ser mais santo, ele quer ser como Jesus, ele quer mostrar a glória de Deus ao mundo, e ele quer viver intensamente o Evangelho, ele tem uma razão para acordar de manhã que é maior do que ele próprio. Ele tem uma razão, os homens, para serem maridos melhores, maior do que ele próprio, do que a própria esposa, que é Jesus Cristo. Ele tem uma razão para ser pai ou para ser mãe, que as mães neste lugar, uma razão maior do que elas próprias, do que os filhos, que é o Senhor Jesus Cristo. Você tem uma razão para ir trabalhar maior do que o seu salário, que é o Senhor Jesus Cristo. Sendo revelado da forma que você faz o seu trabalho, sendo revelado aos seus colegas de trabalho. Você tem uma razão maior. Desfrute dela, agarre-se a ela. Você não sabe quanto mais tempo tem. Faça-o com urgência, a começar hoje. Viva intensamente o Evangelho. O Evangelho tem muito mais para nós do que aquilo que nós podemos nem imaginar nem pensar. Não é por acaso que os irmãos do primeiro século morreram por o Evangelho. Que os reformadores, muitos, morreram pelo Evangelho. É hora de nós sermos capazes de morrer por este Evangelho. E eu estou a falar não só morrer, mortificar a carne. Eu estou a falar de perder a própria vida. Porque o Evangelho é tão glorioso, é tão precioso e é tão maravilhoso. Desfrute do Evangelho de Cristo Jesus. Revista-se de Cristo. Viva para Deus. Vamos orar. Senhor amado, Salvador nosso, que a graça do Senhor seja sobre as nossas vidas nesta manhã. E pedimos ao Pai que, por misericórdia, nos faças revestir de Ti, usufruir das bênçãos celestiais, nos alegrarmos e regozijarmos no Senhor, vivermos para a glória do Senhor. Pedimos que, por misericórdia e graça, nos despertes. Nos desperta, ó Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. E todos dizem? Amém. Nós podemos ficar sentados. Amém.